Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você com a gente aqui nessa manhã de terça-feira. Eu ia falar Terça-feira. segunda, mas começou a semana ontem. Mas inicia-se um mês hoje, dia 1º de julho Exatamente, aí, de ó. 2025. Julho chegando, DCF chegando. Esse F chegando, Galera, isso fica mesmo. atento aí que esse mês vai ser uma Isso loucura. mesmo. Últimos 6 meses para você cumprir aquelas metas que você se comprometeu no início do ano. É verdade, é verdade. Temos 6 meses pela frente aí, você pode começar a ir para academia. Academia, aquela No meu dietinha, né? caso, jiu-jitsu. Aí, ó. A dietinha. Temos, Dietinha. temos marmitas aí convencionais. É isso aí, ó. Fala comigo. Vendendo peixe, né? Isso aí é. Dia 1º de julho de 2025. Nesse momento, começamos o programa de número 101. Aí, ó. 101, 101 número 101. podcasts. Podcast já aqui com você. Como é que é 101? Aí é estranho. Isso é só na sexta-feira. Centésimo primeiro? Centésimo primeiro. Centésimo primeiro, tá certo? Centésimo primeiro? É isso aí, ó. 101 é centésimo primeiro? É, né? Então. 90º. 99º. Estamos aqui novamente, juntamente com você. Tivemos uma reformulação, estamos tendo uma reformulação Isso aí, ó. no nosso canal do YouTube oficial, onde é que tem nossas lives, onde é que tem esses podcasts que você assiste diariamente, onde tem também aí muita informação, muito conteúdo aí, treinamento também dentro do YouTube aí. Muito conteúdo produtivo, muito Bem produtivo. bom, né? Estamos tendo uma reformulação. Aí estamos nesse momento com este canal que estamos transmitindo para você, mas logo já voltaremos com o canal oficial, tá bom? Só para vocês terem essa informação e esse detalhe do que está acontecendo, beleza? Isso aí. Vamos lá, nós tivemos ontem, Matheus, as entregas do ECD. É verdade, teve o atendimento do time do suporte, que estendeu um pouco, né? Ficaram de plantão, isso. né? E não ficaram até 9 horas da noite, porque desde semana passada eu venho falando, né? É. Quinta e sexta. E foi alertado, né? Não, até umas 8 horas a gente vai estar lá. Isso, vamos atender até 8 horas o ECD, né? Tal. Aí sexta-feira chegou, ficaram até 10, 11 horas da noite, era até as 8. Exatamente. Aí ficaram atendendo com o cliente ali. Aí ontem, que era até as 9, eu já vou te dar a informação, tá? Na verdade, ela dará a informação pra gente. Quem que será que vai falar? Uma das nossas especialistas falará sobre isso. Esse é o tema de hoje, pessoal. Plantão ECD. Gostei desse tema, tá? Plantão ECD. Onde o café acaba e o PVA não valida. Eu não sei o que é PVA, vou descobrir hoje o que é PVA. PVA. Não é IPVA do veículo automóvel, IPVA né? acaba. O imposto ali, no caso, cobrado sobre o veículo automóvel. Aí que ele tá rindo da minha cara nesse momento. Mas ela vai falar também o que é PVA, porque ela deve saber também. Claro que sim, com certeza. Eles vão trazer isso hoje no tema do jornal, né? Talks, o Notícias. Ou será que não? Notícias SCI Talks. E nesse momento, pessoal, antes da gente começar o bate-papo aqui, trazer informações, trazer detalhes sobre o que aconteceu, sobre o ECD, as entregas do ECD, o que a gente fez aí, quais os clientes, a gente vai dar nomes, não vamos dar nomes aos bois aqui. Os clientes que ficaram até tal hora. Não, mentira, a gente não vai falar isso, até parece. Mas é importante a participação de vocês. Continue aqui conosco, compartilhe, comente, mande esse link aí para os colegas de trabalho, para os outros setores aí, para eles saberem que a gente está transmitindo o nosso SCI Talks por um outro canal da SCI Sistemas Contábeis no YouTube, beleza? Exatamente. Então, neste momento, vamos agora para notícias do SCI Talks com ela, a Ekeile, e com ele, Elton Bonner. Bom dia. Bom dia, Douglas. Essa resposta eu vou deixar para o nosso especialista, tá? Tá bom. Está começando mais uma edição do SCI Talks, trazendo as atualizações mais relevantes do cenário tributário e empresarial do país. Eu sou Ekeile. E eu sou o Elton. E hoje vamos falar sobre o cancelamento dos termos de exclusão do Simples Nacional, mudanças no processo de abertura de empresas e a nova pauta tributária em julgamento pelo STJ. Receita Federal cancela termos de exclusão do Simples Nacional. Começamos com uma notícia importante para os optantes do Simples Nacional. A Receita Federal cancelou os termos de exclusão emitidos entre o dia 24 e 27 de junho de 2025. A causa? Um erro no processamento dos relatórios de pendências vinculados aos documentos emitidos. Uma mensagem está sendo encaminhada para a caixa postal dos contribuintes afetados, comunicando oficialmente o cancelamento.
Para quem tiver dúvidas, o acesso ao comunicado pode ser feito pelo domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional, e as instruções estão no portal do Simples. Mas atenção, a Receita já anunciou que um novo lote será processado nos próximos dias. Dessa vez, o foco será nos contribuintes com débitos ativos ou inscritos em dívida ativa da União. Por isso, quem estiver com pendências deve regularizar a situação o quanto antes, conforme determina a Lei Complementar 123 de 2006. A abertura de empresas ficará mais burocrática a partir de 27 de julho. E falando em Simples Nacional, vem aí uma mudança que preocupa os empreendedores. A partir do dia 27 de julho de 2025, o processo de abertura de empresas ficará mais burocrático. Isso por conta da implementação do novo módulo Administração Tributária no Portal de Negócios RedSim, parte da reforma tributária do consumo. A principal novidade é a obrigatoriedade de informar o regime tributário logo no momento da inscrição do CNPJ, além de responder a novos questionários ainda não divulgados. O problema, só após essas etapas o número do CNPJ será liberado, o que pode gerar custos antecipados com contadores e atrasos, principalmente para micro e pequenas empresas. O novo fluxo também exige que o empreendedor navegue entre a junta comercial e o sistema da RedSim, quebrando a atual integração e gerando retrabalho. Diante disso, o convênio RedSim Conectada já enviou um ofício à Receita pedindo revisão da medida, alertando para riscos de insegurança jurídica e sobrecarga nos atendimentos. STJ vai decidir se ICMS na compra de insumos gera crédito de PIS e COFINS. E no campo jurídico, o STJ vai julgar sobre o rito dos recursos repetitivos. Se o ICMS pago na aquisição de insumos pode gerar créditos de PIS e COFINS. O julgamento terá efeito vinculante, ou seja, valerá para todo o país. Inclusive, cerca de 4.000 processos foram suspensos, aguardando essa decisão. 229 deles no próprio STJ. O tema ganhou força após a Lei 14.592/2023, que vetou o aproveitamento desses créditos, contrariando o entendimento de muitos contribuintes que alegam violação ao princípio da não cumulatividade. Já os tribunais federais vêm negando esse argumento, sustentando que a nova lei apenas trouxe segurança jurídica ao excluir esse aproveitamento. A Procuradoria da Fazenda Nacional também defende que os contribuintes não podem excluir o ICMS da base de cálculo e ainda utilizá-lo para gerar crédito, evitando o que chamam de dupla vantagem. O relator do caso, ministro Paulo Sérgio Domingues, enfatizou que esse debate é distinto do julgado sobre ICMS-ST em 2024 e que a decisão ajudará a desafogar o judiciário. E essas foram as principais notícias dessa edição do SI Talks, sempre com o compromisso de trazer conteúdo técnico e atualizado para você, profissional de contabilidade. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a gente nas próximas edições. Até mais. Até mais. Muito obrigado, dupla sensacional, sempre com o compromisso de trazer conteúdo técnico e atualizado para você, profissional de contabilidade. Estamos aqui todos os dias, né, Matheus? Todos os dias. Que horas aqui? Segunda a sexta-feira, a partir das 8h15, pessoal. 8h15 da manhã, em ponto, nós estamos aqui com profissionais excelentes, especialistas aí na área. Hoje a gente vai falar sobre a parte aí contábil, né, sobre o ECD, mas ontem a gente estava com a equipe fiscal. Amanhã estaremos com a equipe de folha. Na quinta-feira com a galera de gestão, da parte financeira aí no caso. Todo dia um tema diferente, né? Sexta-feira a galera do comercial comentando as notícias da semana, fofocas, informações. Formato mais descontraído, isso mesmo. E essa sexta-feira a gente teve um patrocínio, né? A gente vai ter patrocínio nessa sexta-feira e vai ter participação da Contabilidade Bonanza. Olha aí, ó. Olha que legal. É muito legal, vai estar participando aí na próxima sexta-feira, aí no caso. Então, a gente acompanha conosco, tá bom, pessoal? Todos os dias aí, notícias importantes aí, imprescindíveis para o mundo contábil. É isso tá aí, certo? é isso aí. E nesse momento, Matheus, a gente vai falar sobre ECD. E por que não trazer as especialistas? As pessoas certas. As pessoas certas. Isso, né? Que estavam aí até um certo horário da noite,
para poder entregar, para poder conduzir o cliente, instruir o cliente isso aí, né? na entrega aí do ECD. Que ajudaram muitas contabilidades, salvaram muitas entregas em si. Sabe aquele gol? Tu gosta de futebol, Matheus? Eu gosto. Não gosto, então. É aquele gol aos 48 do segundo tempo, entende? Tipo, não Elas vai dar ali, isso, para poder ajudar e auxiliar. São elas, né? Trouxemos aqui hoje a Josi e também ela, a Ellen. Nesse momento elas estavam dormindo, meninas, é isso? Tanto essa noite, gente. Cansadinhas. Estão cansadas? Mas por que estão cansadas, meu Deus do céu? O que aconteceu noite passada? Noite passada foi tenso. Foi tenso? Foi complicado. Foi complicado. Mas deu tudo certo. Estamos aqui, né? Estamos aqui, né? Estamos aqui, então deu tudo certo. Que coisa boa, perfeito. Teve aquela correria típica, né? De fim de prazo, normal, né? Para o cliente que é brasileiro, no caso. Então, falamos o mês todo, né? A Ellen e a Josi participaram aí. Toda terça-feira. Toda terça-feira, né? A gente esteve aqui. Quando eu não estava aqui, você estava aqui. É verdade. Né? Falando sobre as entregas do ECD. Foram 5 programas. 5 programas. 5 para mais. Junho foi inteiro. Junho foi inteiro, né? Isso. Então, aí nas últimas semanas, aí, cerca de 5 programas que a gente falou sobre as entregas do ECD. E instruiu, e direcionou, e orientou, e tal. E tivemos algumas entregas ontem que passaram do horário. Passaram. Tivemos. Ontem, o Lincoln, na semana passada, me mandou uma mensagem dizendo que na segunda-feira a questão do suporte, o atendimento, ficaria até 9 horas da noite, né? Isso. Vocês sabem até que horas a galera do atendimento ficou ontem? Sim, até exatos 00:08. 00:08, no caso do dia de hoje. Isso. Do dia 1º de julho. Olha só. Estivemos aqui, cliente SE, é importante a gente salientar e informar isso. Até travou o negócio. A gente esteve aqui com vocês para a entrega do ECD ontem no caso até hoje, 00:08. 00:08. Né? A gente ia ficar até as 9, mas teve muitos clientes aí que solicitaram. Exatamente. Isso. A entrega era até 00:00? Isso. Único e no visual, né? Isso, no único e no novo visual. Isso mesmo. Então a gente esteve aqui para poder auxiliar o nosso cliente em orientar, né? Exatamente. Juntamente com ele aí, dar esse discernimento para aquilo que ele necessita do dia a dia, referente à entrega do ECD. Fizemos lives, fizemos podcasts aí no caso, fizemos aí plantão, cara. Informações detalhadas. E 150, né? E 150, que é uma coisa muito louca. E muitas coisas a gente trouxe ali para ajudar o cliente, realmente, né? Alertar, revisar pontos, às vezes questões que ele não tinha percebido, né? Então a gente trouxe muita coisa mesmo. Falamos de erro. Foi intenso, teve aprendizado, correria, risada, nervosismo, tudo isso aconteceu nesses últimos dias aí. Isso mesmo. Já foi um caos o mês todo de junho, vamos dizer assim, né? Em questão de volume de atendimento, triplicou no nosso normal, né? Do nosso dia a dia normal no contábil. Mais de semana passada até ontem foi fora, assim, da curva, né? Mas, claro, como todo último dia de entrega, a gente começa o dia fazendo aquele café, né, Josi? Passando um cafezinho, né? Aquele café nervoso, assim, a gente já faz ele meio tremelicando, assim, né? Sim. Orando. Eu ia fazer uma pergunta, né? Que a gente fala, né? Plantão ECD, que é o tema de hoje, onde o café acaba. No caso, a gente tem bastante café. Eu tenho bastante café aqui. O meu tá acabando já. Tá acabando já? Cadê o Elton essas horas? E o PVA não valida? Agora, a pergunta de um leigo, né? É isso. Fora do ramo contábil, no caso, o que é PVA? É o Programa de Validação do Governo. Olha só. Mas Programa de Validação do Governo? Do Governo e o AULI. É o Programa de Validação. Programa de Validação. PVA. Programa Validação. Isso. Entendi. Isso aí. Daí ele faz a validação dos ECDs? Isso, tanto da ECD quanto da ICF. A gente usa essa sigla também para os do fiscal. Então, o PVA é o Programa de Validação do Governo. Ele seria tipo um auditor? Basicamente, ele vai auditar o teu arquivo TXT, que é a forma que tu entrega ele, e vai ver se está dentro da estrutura. Ele não vai te dizer assim, Matheus, aqui você não devia ter botado A, você devia ter botado B, por exemplo. Não. Sim. Se o A compete ali dentro da estrutura do layout que ele diz, vai passar. Aí depois, numa segunda etapa, que o governo tem até 5 anos para te auditar, aí pode ser que ele diga, aqui não deveria ser A, deveria ser B. Olha só. Por isso que é interessante usar o auditor contábil. O nosso auditor, né? Exato.
É importante isso, a gente ressaltar. Porque é o que a gente fala. Temos um auditor contábil dentro do sistema, né? Que ele faz essa validação. A validação do arquivo, validou com sucesso. Não quer dizer que tu não vai ser auditado. Quer dizer que a estrutura está perante o que o governo esperava. Perfeito, show de bola. Perfeito. E uma questão aqui, meninas. Vocês conseguem trazer o clima geral da semana que antecedeu o prazo? Como é que foi esse clima aí? Anotamos tópicos lá com a equipe maravilhosa. Não esquecer de nada. Equipe surpreendente. Isso. Eu acho que o primeiro foi o volume de atendimento. O volume de atendimento foi muito grande. Foi muito grande. Para vocês terem uma ideia, assim, a gente chegou a ter 40 na fila. Olha Caramba, só. Bastante gente. Bastante gente na fila. Bastante gente. Que iam com tempos de espera variados, assim, né? Mas eu acredito que a gente chegou a bater 1 hora ali de espera. Claro que daí a gente vai priorizando, tem toda, né, uma lógica que ali as nossas lideranças passam e a gente vai equilibrando tudo isso. Sim. Eu acho que teve dúvidas bem pontuais, assim, repetidas até, né? Teve repetidas, teve muitas dúvidas operacionais. Sim. Erros que dão dentro do validador que o pessoal não sabia resolver. Isso. Os clientes, a gente percebe que eles não sabem interpretar o erro, né? Tipo assim, Sim. Porque, por exemplo, assim, ó, teve situações que a gente pegava e o cliente fala, nossa, eu tô com 5.000 erros. Não se apega, tipo, não se apega ao número. Vamos por partes. Sim. E no validador, você não pode começar pelo primeiro erro que ele te dá, porque nem sempre esse ali vai solucionar. Se tu começar por ali, daí ferra, vai dar mais erro ainda. Sim. Então, tem que ir por lógica. A lógica é sempre verificar as contas. Primeiro, fechar o plano referencial, depois a gente vai para saldo. Ir por partes, assim, certo. né? Não começar, por exemplo, assim, deu erro lá no J150 de aglutinação. Não começa por ali. Sim. Esse ali não vai ser o destino. No entanto, que muitas vezes os clientes não entendem que a gente pede para ajustar o plano referencial. E daí a gente fala, exporta e valida pra gente ver. Mas tu só mexeu no plano referencial. Mas ele é a base de tudo. Então, às vezes a gente mexe ali e já soluciona vários erros da validação. Sim. Né? Por isso que a gente vai fazendo ali por partes. Um ponto importante que a gente organizou a nossa equipe, então desde o plantão, quem ficou na quinta, quem ficou na sexta. Sim. Ontem a gente estava praticamente com toda a equipe. Tu ficou ontem, no caso, né? Eu fiquei ontem. Quinta e sexta tu não ficou? Quinta e Por sexta causa não dessa consegui. organização mesmo, no caso, né? Exatamente. Uma parte ficou na quinta, outra parte na sexta e outra parte na Isso. segunda-feira. Entendi. Claro que a gente tem pessoas chaves, né? Que tipo, Sim. dominam literalmente, que a gente usou nos 3 dias. Porque caso alguém que não domina tanto precisasse, claro. tinha um backup Um suporte ali no caso, para poder Isso, ajudar, né? Exatamente. Então teve essa organização da equipe. No entanto, até hoje, para a gente não ficar totalmente desfalcado, foi pensado também. Então não quer dizer que todo mundo que ficou ontem no plantão saiu daqui meia-noite, né? Ou mais cedo ali, que foi o caso do visual. A gente ia liberando aos poucos, como via que ia baixando a fila. Sim. Porque o que acontece? O atendimento era até às 9. Então, quem entrou até às 9, a gente levou até a meia-noite, que era o prazo que o cliente poderia entregar sem gerar multa, né? Sim. Não é que a gente deixou o atendimento aberto após as 9. Às 9 travou, quem tava, a gente ia finalizar aquele atendimento. A gente não ia dizer, não, deu 9 horas, tchau. No caso, então, vocês ficaram mais ou menos ali 3 horas com o cliente. Isso, se já não tava... Se já não tava antes, no mais caso. tempo. Entendi. Caramba, cara. E quanto tempo mais ou menos leva para fazer um ECD? Se tiver tudo certinho, só fazer preparação. É coisa rápida, tipo uns 30 minutos? Não, vai mais, né? É mais. Tu perde de 30 minutos a 1 hora só para preparar o plano referencial. Assim, se tu for revisar, se tu for preparar na unha ele, né? Não for usar nenhum facilitador do sistema ou cópia do ano anterior. Certo. Então, uma boa preparação leva 1 hora. Aí tudo depende se teu balanço já tá fechado ou não. A gente tinha cliente ontem fechando o balanço. Uma coisa que a gente espera que o cliente feche lá em janeiro. Fevereiro, né? No mais tardar. A gente tinha cliente fechando ontem. A gente tinha cliente ontem, durante o dia, implantando saldo ainda. Retificando 2023. Para depois entregar 2024. Sim. Porque 2024 eu ainda posso retificar até ano que vem, quando eu entregar 2025. 2023 eu tinha até ontem, que é antes de tu entregar 2024. Então, tem toda essas regras, né? Essas regras, né? Porque ele vai fazer o quê? Quando tu entrega 2024, ele vai olhar lá o 2023... antes de tu fazer a entrega em 2024. Vai comparar as informações. Sim. Se os valores não estão de acordo, ele vai dar o erro e você não vai conseguir arrumar até entregar o 2023 primeiro. Certo. É bem isso aí. Aí, então, o que a gente disponibiliza ferramentas para isso. A gente tem um passo a passo dentro do sistema, né? Tem um auditor, como vocês comentaram. FAQ, a gente fez vários videozinhos curtos. EADs, a gente fez vários EADs. Trouxe em podcast. Tudo para ajudar no cliente. Sim. E querendo ou não, quando a gente cria um FAQ, a gente queria
tanto pensando no cliente, mas quanto pensando internamente. Então, é um material de apoio que a gente usa internamente. Às vezes o cliente vem com um erro, a gente não sabe todos os erros de cabeça. Nem todos os registros, alguns a gente memoriza. E como é uma vez por ano, acaba às vezes caindo no desuso, você acaba esquecendo. Então, a gente recorre aos FAQs. Claro que sim. Tanto que às vezes o cliente entra com problema, a gente fala, a gente tem esse FAQ aqui. Aí aqui tem um passo a passo, sabe? Então, tem toda essa situação, onde a gente tem cliente que quer que a gente fique parado, esperando ele fazer toda a análise, né? Todo o que a gente pediu para alterar. A gente ali acompanha. Se a gente vê que é um processo muito demorado, a gente pede para ele ir fazendo e qualquer coisa retornar, para que a gente possa atender outro cliente. Tanto que eu achei muito bacana ontem, eu estava literalmente atendendo, e daí eu pedi para a cliente fazer um procedimento, ela falou, então eu vou fazer, e depois se der novamente, né, se acontecer outro erro e eu não souber, eu entro, porque assim você pode atender outra pessoa. Eu achei bacana da parte dela. Bacana. Isso é legal. Que nem todos pensam dessa forma. Não. Porque às vezes a gente fica 1, 2, 3 horas ali com o cliente para resolver uma situação que ele podia estar fazendo. Isso. Sim, e a gente podia estar ajudando outras pessoas também para evitar a fila. Isso. Sim. Mas é uma questão assim que ocorre uma vez por ano, no caso, e vai ocorrer provavelmente agora no final do mês de julho também, né? Vai. Com a entrega do ECF. Vai acontecer também. Mas assim, ó, eu acho que não tanto, tá? Aí você geralmente acaba sendo mais tranquila, né? Porque mesmo? assim, ó, pelo que eu reparei, muitos já estão entregando o ECF agora já. Junto com o ECD, né? Isso a gente falou muito nos programas aqui, né, Ellen? De clientes estarem fazendo isso paralelamente, né? Então, ECD e ECF juntos ali para poder fazer a entrega. Então, e é muito importante essa parte de padronização do cliente em si, mas também utilizar dessa inteligência, no caso. Tem como, existe a possibilidade, temos auditores aí que podem estar nos ajudando dentro do sistema. E aí, tudo, junto com a equipe de suporte, atendimento, que pode falar sobre o sistema em si, no caso, né? Então, e o tempo, né, para fazer isso. Porque tem um tempo, né? Então, tipo assim, não adianta simplesmente chegar dia 25, 26 agora para entregar o ECD, não. É um passo a passo que você começa lá atrás para poder fazer os lançamentos, preparar tudo, para depois fazer a entrega. Teve muita contabilidade que nessas últimas semanas eles contrataram horas de treinamento. Ou às vezes até uma reciclagem só para focar na parte do ECD. Para ajudar. De como saber, como fazer uma análise detalhada do referencial. Então, todo o processo, eles já se estruturaram antes. Mesmo. Exato. E eles não tiveram essa ocorrência, esse aperto agora. O que a gente faz com a nossa equipe internamente. A gente não divulga para os clientes abertamente, a gente estava em treinamento. Mas muitas vezes, depois das 18, a gente ficava aqui em treinamento, junto à fábrica, explicando. Elas montaram uma base com erros, né? E nós entrávamos, todo mundo recebia a base antes, e elas iam falando, gente, esse erro aqui, qual erro a gente começa? Qual vocês acham que a gente deve começar? O que eu devo olhar? E a gente ia fazendo em conjunto e solucionando. E a gente só finalizava o treinamento quando a gente zerava ali os erros, né? E daí a gente mandava essa base para elas terem certeza que realmente a gente fez. Tudo isso pensando em a gente conseguir auxiliar o cliente depois no atendimento. Então, eu acho que para os nossos clientes se espelharem, assim como nós internamente pensamos em resolver isso, né, e aprender e tudo mais, eles também tomarem isso para eles. Treinarem a equipe deles, pensarem em treinamentos para a equipe. É importante, né? A gente acha que todos os setores da SCI hoje priorizam essa questão de treinamento, desenvolvimento dos colaboradores, para a gente poder estar apto para entregar com excelência um atendimento, uma venda, um recurso, uma funcionalidade em si. Exatamente. Para que o cliente possa receber lá no escritório dele, com a equipe dele, esteja bem tranquilo. Pô, tem uma empresa fera que foda pra caramba, que é 6 Sistemas, que tá me ajudando, a galera que tá lá tem um conhecimento técnico, um conhecimento comercial, um conhecimento de desenvolvimento muito massa, já viram essas questões, foram treinados e tal. Então a gente prioriza muito isso, eu vejo muito isso na SCI, isso é muito bom. E aí, é claro, vai do colaborador aproveitar as oportunidades de buscar esse conhecimento em si, né? Acho que é importantíssimo isso. Exato, porque daí, só para os clientes também terem ciência, que não é só eles que têm um custo. Aí você também teve um custo em preparar o atendimento, né? Com isso. E, claro, essas horas ali foram remuneradas, que a gente ficou a mais, mas vai do colaborador depois revisar, rever também, ir atrás, né? E também tem uma curva de aprendizado, né? Sim, cada um tem uma curva. É um processo que não é tão simples, às vezes, de aprender, assim. Então, tem que ter toda uma evolução, tem que ter todo um estudo em cima, né? Exato. Não é tu ver uma vez como prepara que tu já vai ser... Claro, a gente tem gente com QI, né? Muito bom. Elevado. Mas é aquela questão, a repetição... né? Te faz aprender e leva ali ao sucesso.
E eu acho que do clima da nossa equipe foi de muito estresse. Não só, acho que para nossa equipe quanto para os clientes foi estressante. Mas teve colaboração, tanto por parte dos clientes, né? Quanto nossa. Às vezes a gente fala, faz esse teste. O cliente falou, meu, deixa eu fazer um teste, sabe? Então teve essa troca entre colaboradores e os nossos clientes, né? Teve correria, né? Mas eu acho que a superação no final é o que vale. Esse estresse que eu vejo, assim, da questão, como tu citou, da galera ali, né? É mais em querer estar ajudando, né? A gente querer se ajudar no lugar do isso, cliente, eu tô aqui cliente número XYZ, cara, eu vou estar contigo até o final, vamos lá e tal. A indignação deles, do cliente, é mesmo aqui do colaborador, porque a gente quer entregar dentro do prazo, quer fazer acontecer, quer deixar redondinho, para que o cliente não tenha nenhum tipo de problema, ou de multa, ou de juros. Ou, no entanto, que quando a gente soluciona um erro que o cliente fala, meu, deu certo, a gente fica feliz junto. Isso, sabe? é o mesmo sentimento, né? A gente vibra, comemora, a gente comemora junto. Exato, porque a gente pensa, porra, mais um conseguiu, mais uma empresa que ele conseguiu, sabe? Então, isso é bem bacana. É muito bom mesmo. Tens algum exemplo de algum cliente que fez tudo certinho aí? Tenho. Foi semana passada, eu atendi uma cliente, ela tinha já entregue 150 empresas. Caramba! Olha só! Ela entrou no atendimento com 4, que ela não estava conseguindo. As 4 empresas eram o mesmo erro, então se a gente solucionasse uma, ela saberia ajustar as demais. Sim. E a gente conseguiu. Nossa, legal. Eu lembro que ela ficou muito feliz. Eu fiquei mais feliz ainda, porque daí eu pensei, poxa, zerou as empresas dela, né? Sim. Antes do prazo, não precisou entrar em plantão, nada. Então, tipo, tá tranquila. Tá seguindo. Tá tranquila. Por exemplo, tá se antecipando na ICF. Legal, né? legal. Então, acho que esse foi um exemplo bem bacana, que eu queria parabenizar, né? Os clientes que se anteciparam ali. Parabéns, cliente SCI. Isso, que se antecipou, não deixou pra última hora. Importantíssimo. Legal. Muito bom. Ellen, uma dúvida. Vocês tiveram, foram 3 dias de plantão? 3 dias de plantão. Foram 3 dias, né? E vocês conseguem detalhar o que aconteceu no último dia de plantão, que foi o mais crítico? Sim. Um crítico que foi engraçado, assim, eu vou trazer primeiro. Vamos começar a descontrair. O cliente ficou um tempo no atendimento, eu não vou lembrar exatamente quanto tempo ela ficou na fila, mas ela ficou na fila. Aí eu peguei dados pra mim, ela não tá validando, tá dando aqui como erro de data inicial, data final. Eu falei, nossa, mas que data tu informou? Pedi um print da tela, porque a gente vai pedindo print pra ir entendendo até ter a necessidade de entrar em um acesso, né? E daí eu falei pra ela, nossa, então me manda teu arquivo que eu vou validar aqui. Pra ver se é a versão de validadora, alguma coisa. Eu validei, o meu abriu. Eita. Aí eu fui olhar realmente o print dela. Na correria, cara. Sim. A cliente estava com um validador da ECD tentando validar um arquivo do ICF. Caramba, por isso então. Por isso o erro, daí tava de estrutura, né? Mas tipo assim, ó, uma coisa, meu, daí a cliente pediu 1000 desculpas, coitada. né? Com vergonha, mas é a correria. Sim. Às vezes ela tava com os dois, porque não fiz acesso, né? Então às vezes ela tava com os dois validadores abertos, porque tava fazendo paralelo, ECD e ECF, e clicou no errado, porque o ícone, se tu olhar, é o mesmo, só muda a escrita atrás. E daí, tipo, esse foi um erro cômico, assim, sabe? Sim. Mas é a correria. É a correria do dia a dia, né? É normal isso aí. É normal, porque não é só na ECD, ECF que vai acontecer isso. Mas acontece no fiscal. No fiscal é normal acontecer isso. E olha que é mensal também, né? E acontece. Essa é uma situação engraçada, né? Engraçada. Agora é uma tensa, assim, desses dias críticos então, aí. Uma tensa é quando tem alteração de computador, ou necessariamente não tem alteração de computador, tem alteração de sistema. A gente teve diversos clientes que migraram do visual para o no visual único. Ou clientes, por exemplo, assim, eu acho que esse não é tão tenso, porque a gente pergunta para o cliente, houve troca de sistema, houve troca de computador? Eles respondem que sim. Então a gente já tem um norte. Opa, o I157 vai partir teus saltos. Eu acho que o mais tenso é o cliente que dá o erro lá de conta / centro de custo, depois da recuperação, não fecha os saldos ali, né? Ou não existe. Sim. E a gente pergunta, houve alteração na classificação do plano de contas do ano anterior para esse ano? Ou tu mexeu nos saldos de 2023? Não fiz nada. Beleza, pode não ter feito. Aí a gente pede para o cliente, então abre teu TXT, que daí, antes de entrar em plantão, ou nesses 3 últimos dias, a gente tenta ensinar o cliente a interpretar, e o que a gente faria aqui, a gente tenta passar para eles aprenderem, porque se acontecer de novo, eles saberem. A gente fala, abre teu arquivo TXT 2023, filtra a classificação que deu no erro, vai lá e olha a última referência que fica no registro I-150, de dezembro, tu tem que olhar a última de dezembro. Tem saldo, ou tem centro de custo, daí a gente pede prints, para conseguir entender, porque o cliente também não sabe o que é cada um, mas a gente sempre orienta com layout.
Agora abre o teu 2024. Localiza. Tá localizando? Não, não tá. Ó, esse é o erro. O governo tá te dizendo que em 2023 tu entregou uma coisa que tem saldo final, por exemplo, de R$1. E em 2024, cadê esse R$1? Sumiu? Evaporou? Então ele quer saber aonde tá continuando esse saldo. E às vezes o cliente foi lá e alterou uma classificação da conta. Ele não trocou literalmente o plano de contas inteiro. Ou ele estava entregando com o centro de custo, esse ano não colocou o centro de custo. E no primeiro instante tem que ter o centro de custo, depois você pode retirar fora. Então esse eu acho que é o mais difícil, assim, sabe? Sim. Porque tu questiona o cliente fala que não, e daí tu tem que provar para ele que tá diferente. Certo. Às vezes as contas estão iguais, mas os saldos, aqui terminou com R$1 e aqui tá começando com 20, ou coisa do tipo. Aí a gente vai pro cliente, abre o balancete no sistema, daí o cliente fala, não, mas a gente não alterou. Olha, na tua ECD anterior tava uma coisa, tens que revisar o saldo. Ou tu retifica 2023, ou tu vem no teu sistema e ajusta 2023 como tá no teu PVA. Perfeito. Então, eu acho que esse é o mais crítico. E eu acho que, assim, ó, esse de ter informações. Sim. E eu acho que o que a gente mais teve atendimento era cliente tentando entregar ECD sem contas de resultado. Caramba. E não tem o que fazer. A ECD não aceita. E daí os clientes acham que é uma culpa do nosso sistema. Sim. E daí a gente fala pra ele, não teve nenhuma despesa de computador? Tipo, tu trabalhou de graça? Porque não teve despesa? Sim. E não é uma coisa que a SCI exige, é o validador. Então esse é mais difícil de a gente colocar na mente do computador o porquê do erro. Entendi. Eu acredito que as situações que são mais complexas ali no atendimento é quando o cliente ele acredita numa regra e não é do sistema, né? É a própria declaração que não permite isso. Né? Exato. Sim. Às vezes é comprovar para o cliente que não é o sistema. Esse é o mais complicado de tudo. A gente às vezes pega muito isso em demonstração ali. Tá fazendo uma reunião com o cliente, a gente tem essa operação que pode ser automatizada. Mas por conta dessa operação precisa do Integra Contador, por exemplo. Mas como assim vocês não fazem? Não, mas eu Integra Contador. Mas tem que pagar? Não, isso daqui é para Serpro. Serpro, né? Certo. Então tem todos esses pontos aqui. Às vezes o cliente ele acha que é a gente, mas às vezes é o portal em si, né? É o portal, Por que não está acessando, não quebrou o CAPTCHA? Porque às vezes eles mudaram alguma questão. Então eles sempre... Às vezes eles olham o que está ali na frente, né? Mas não é isso. Não, tem que olhar de uma maneira geral, num todo, né? E deixa eu perguntar, quais foram as pérolas lá no suporte aí que... Eu trouxe umas pérolas de frases. Frases engraçadas, diferentes. Sim. Primeira frase, o que é o ECD? Não, olha a primeira frase, fala aí. A primeira, o que é ECD, se é tipo IR, né, sabe? Teve cliente perdido do plano referencial. Por que o plano referencial? Nos últimos dias de entrega, né? Sim. Eu acho que sobre a assinatura dos certificados e tudo mais, né, das assinaturas, teve cliente pensando, e se eu ignorar esse erro? Tipo, não tem como passar assim. Não, o erro tá aqui, não vou arrumar não, deixa assim mesmo. Vou entregar hoje, em 5 anos eles me cobram. Isso, ou tipo, eu consigo fazer direto no validador, que a gente não auxilia em alterações direto no validador, a gente auxilia correção pelo sistema, né? Mas claro que vamos por assim, tá meia-noite, para o cliente não perder um prazo, a gente vai dizer, olha, faz pelo validador que é mais rápido, né? Porque às vezes até tu exportar, validar, a gente tem cliente com muita movimentação, que demora. Então tem algumas, né? Até ontem eu peguei uma situação em que o cliente falou assim, agora só precisa assinar? Só isso. Eles não sabem o processo. Eles não sabem o processo dentro do validador, às vezes. Ou faz muito tempo que não fez. Lembrando que a gente tem curso para isso, a gente tem podcast, a gente tem FAQ, a gente tem live, a gente tem dicas aí no YouTube, no Instagram, né? Vocês deram bastante dicas nas últimas semanas. Tem muito conteúdo. Fizemos bastante conteúdo, assim. Mesmo assim, né, as pessoas não visualizam, não entendem, não compreendem. Acontece. Mas a gente está aqui para poder ajudar, no caso, e orientar. Exato. No entanto... que eu acho que é uma coisa que a gente faz aqui todo ano, eu acho que os clientes deveriam fazer também. Talvez não nessa primeira semana, porque a gente ainda vai ter alguns clientes retificando, tem aquela correria, mas para a semana que vem, a gente para a equipe e a gente pergunta o que a gente teve de ensinamento, o que a gente teve de aprendizado. Legal. E a gente faz essa troca de informação junto com a nossa fábrica, para a gente ver o que pode melhorar no sistema, que mensagens pode dar, o que validações a mais o sistema pode fazer. Que tipos de FAQ a gente pode abrir, o que a gente pode alterar no EAD, ou incluir no EAD, numa live. Então, a gente agora já pensa o que a gente vai tomar de ação até o ano que vem na próxima entrega. Próximo ano daí. Isso. Show de bola. Então, eu acho que os clientes também deveriam fazer isso, sabe? Sim. Ouvir os seus funcionários, qual foi a dor deles, porque assim como para nós é cansativo ficar num plantão, o custo disso, o escritório também tem um custo de pagar o funcionário. Sim, ou se é banco de horas, por exemplo, depois tem a folga que vai fazer falta, aquele
funcionário não está naquele dia, naquele momento. Então, eu acho que é válido isso. Eu acho que eles se prepararem, já pensaram agora. Uma outra dica que eu já vou dar, que eu tinha colocado ali pra gente falar no final. Sim. Mas é, digamos assim, ó, não espera chegar junho, maio, para tu fazer ECD. Sim. Ali, fevereiro, março, o governo já libera o validador. Então, o governo liberou o validador. Viu que a gente já atualizou o layout no nosso sistema também. Então, tá com os dois atualizados ali. Sim. Já começa a entregar. Sim. E começa pelas tuas empresas que tu viu que foi mais crítico esse ano. Pô, essa me deu mais dor de cabeça, me deu mais trabalho. Sim. Começa por ela. Isso aí. Ou trocasse de sistema, né? Ali teve algo, que nem a Josi comentou, teve cliente que trocou de sistema, mas ainda entregou pelo visual, Pelo né? visual, não quis fazer pelo novo visual. Então, não espera ano que vem. Passou esse EF, viu que a nossa fila normalizou, entra no atendimento e já vamos preparar o teu 157. Já vamos implantar teu saldo agora, sabe? Já vamos entender como fazer. Não deixa pro ano que vem. Sim. Sabe? Então, essa é uma das dicas que a gente quer deixar. Dicas valiosas. Dicas valiosas que a gente quer deixar pros clientes. Show de bola. Dicas valiosas aí para os próximos anos, o próximo ano, no caso. Tem uma outra dica, né? Claro. Não deixa a empresa grande para a última hora. Sim. Faz ela primeiro. Porque se os erros lá na frente você já tem, já sabe, vai arrumando de acordo até chegar a data de entrega. Sim. Faz as empresas menores depois. Show. Porque excelente dica. Muito excelente tempo. Dica. Acho que é importante isso, né? Repassar isso para o cliente, porque é o que a gente vê, a gente é especialista nisso, a gente sabe o que a gente precisa fazer, o que o cliente precisa fazer, o que a contabilidade precisa fazer, e a gente está aqui para poder ajudar da melhor forma possível. Sim. Existem caminhos, essas dicas são caminhos para chegar até o local específico, aquilo que a gente deseja, né? O pote de ouro. Boa, o pote de ouro. Gostei da sua resposta para minha frase. Bem legal. O pote de ouro. Então, são dicas valiosas aí para você, amigo contador, cliente SCI, para você poder fazer um ECD e também agora, a partir de agora, entregar um ECF perfeito, redondinho, né? Meninas, últimos momentos, palavras finais aí de vocês, para a gente poder finalizar o programa do dia de hoje. E aí? Eu acho que a gente finaliza falando que no fim do dia a gente estava com os olhos vermelhos, dedos calejados, e o validador ainda não cooperava, às vezes. Não cooperava. Tava tudo certo, o validador do governo. Ou não só isso, né? A internet caía, o acesso caía. O acesso com o cliente lá caía. O Ndesk. Tinha tudo isso. Sensacional. Mas no final deu tudo certo. No final deu certo. Que bom. Ficamos até 00:08 aí, pessoal do atendimento. O visual foi até às 11h15. 11h15 e o pessoal do Novisório Único até 00:08. A galera ficou até meia-noite aí para entregar. Muito bom. Isso aí. Obrigado, meninas. Muito bom, tá? Ter esses relatos, essas informações, ter essas dicas valiosas aí para os nossos clientes para os próximos anos. Aí, e agradecer também o time do suporte aí, né? Que foi tarde, se esforçou, ajudou muito a comunidade. Agradeço. Suporte, as fábricas. As fábricas também. Parabéns a todo mundo aí que teve junto ali com o nosso cliente, né, pessoal? Desde semana passada aí, ficando até tarde com o cliente, SCI aí, ajudando, orientando. Foi uma operação. Instruindo. Uma operação completa, né? A gente e no final deu tudo certo. É isso aí. Foi bem isso mesmo. Só faltava entre choros e lágrimas, entre choros e lágrimas, sorrisos e alegrias, finalizamos a entrega do ECD muito bem, com chave de ouro. Começamos a entrega da ECF. Isso aí. E estaremos aqui para ajudar você a entregar também o ECF. Então acompanhe, né? Então a gente vai ter uma sequência? Vai, terça-feira que vem a gente volta a Camila, né? Que hoje ela deve estar dormindo. Eu estarei aqui com a Camila, só para deixar claro, né? É verdade. Eu é a primeira vez que estou no contábil aqui. Muito bom. Muito bom. Então, agora, a partir de agora, a gente vai falar sobre ECF às terças-feiras, no episódio aí do Contábil no SCI Talks, tá certo? Então, fique ligadinho com a gente. Finalizamos aqui o programa. Pessoal, uma ótima terça-feira, um excelente mês de julho aí, que seja um mês de julho muito próspero, muito amor, muito dinheiro, muito amor e dinheiro. Deus abençoe. Isso. Obrigado. Fiquem com Deus. Sucesso. Sucesso no SCF aí para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Foi top. Muito bom.